Sakamoto, hoje você traz na sua coluna aí uma informação que chama a atenção, né? Porque teve um aval aí do ministro André Mendonça do Supremo, e aí o desembargador catarinense, que é esse que aparece aí na foto que você destaca na sua coluna, o Jorge Borba, acusado de manter uma mulher em situação de escravidão doméstica por quase 40 anos, com autorização do Supremo, do André Mendonça, ele levou essa mulher de volta para a casa dele, Sakamoto? A história ela é bem, na verdade, quando você conta a história, o pessoal fala, tá de brincadeira, né? Não, aconteceu de verdade. O que aconteceu é o seguinte, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ele negou um habeas corpus, né, mantendo a decisão do desembargador do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, que autorizou o desembargador de Justiça de Santa Catarina, né, Jorge Luiz de Borba, né, acusado de manter Sônia Maria de Jesus em situação de trabalho análogo de escravo doméstico por quase 40 anos, de visitá-la no abrigo em que ela estava, desde que ela tinha sido resgatada, junto com a esposa dele, e dois, se ela quisesse voltar para casa, isso seria autorizado e garantido. Aí você ouve e fala assim, pera lá, tem alguma coisa errada com isso. E tem mesmo, né? Os dois estão sendo acusados, estão sendo investigados, né, por submissão de alguém à condição análoga de escravo. Então, essas duas pessoas que estão sendo acusadas queriam que essa trabalhadora empregada doméstica pudesse voltar a morar com eles caso quisesse. E aí tem um complicador. A Sônia, né, Soninha, como é chamada, né, uma trabalhadora negra, né, que chegou na casa, foi levada de casa aos 9 anos, chegou na casa dele aos 13, saiu aos 50, né? Ela é surda e nunca tinha aprendido linguagem brasileira de sinais, não era alfabetizada, se comunicava por alguns gestos, né? E aí o que que aconteceu? Quando o governo resgatou a Sônia em junho, no início de junho deste ano, um grupo de fiscalização, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, todo mundo foi lá e resgatou ela de tudo isso, começou a haver uma ação por parte do desembargador para tentar dizer, não, ela não era minha funcionária, ela é minha filha, eu criei ela como filha, que é um discurso muito comum quando há esse tipo de resgate. Né? Eu criei ela como filha, então eu vou adotá-la. Eu não fiz isso antes, mas eu vou fazer isso. Eu vou adotá-la, eu vou trazê-la para dentro do meu seio familiar. E começou a buscar isso na justiça para tentar, inclusive, como defesa dele, né? Porque pegou muito mal tudo. Daí que aconteceu, ele conseguiu, com a decisão do André Mendonça e do Mauro Campbell, ele conseguiu, fez esse encontro no dia 6 de setembro, e aí é o ponto, levou advogados, levou familiares, tudo, e aí é o ponto. Foi colocado para ela, né, para ela voltar. A Sônia, a única família que ela conheceu, né, lembra, foi eles. Né? Mesmo que ela trabalhava, né? Você vai pegar o que os auditores fiscais do trabalho, os procuradores do trabalho, policiais colocaram, é que ela trabalhava, ela fazia serviços domésticos, né? Ela não aparece, e aí a gente vai olhar as fotos da família no Instagram, ela não aparece nas viagens da família para a Europa, né? A família viaja para a Europa, a filha não ia viajar junto para a Europa, né? Bem pelo contrário, eu até identifiquei na minha coluna, num cartão de aniversário para o desembargador, as funcionárias, né, trabalhadoras domésticas, tinham assinado um cartão e adivinha o nome de quem estava lá entre as signatárias do cartão? Da Sônia também. Estava na lista de empregadas domésticas, de funcionárias dele, e isso foi, inclusive, postado por ele em rede social. Só que aconteceu exatamente porque você chega lá, e aí eu falei com auditores fiscais do trabalho, eles falam que é muito comum, quando você tem um longo período de escravização, de submissão de alguém por outro, essa pessoa escravizada, a única realidade que ela conhece é aquela família, aquela casa, aquela única pessoa que elas conhecem e confiam, estabelecem um laço afetivo. Um dos auditores até me falou, síndrome de Estocolmo, né? Você se apaixona pelo sequestrador. E o que aconteceu? Ela ficou feliz em ver o desembargador, ficou feliz em ver a família e quis voltar para casa. Só que aí o Estado brasileiro não deveria ter garantido isso. E é isso que os especialistas colocam, né? Na minha opinião. Especialistas colocam que o Estado brasileiro não deveria ter garantido isso. A Defensoria Pública da União me informou que agora eles vão recorrer
disso, né? Agora, só que infelizmente é uma situação, digamos, nonsense. A última ação é que o próprio André Mendonça, devido à repercussão do caso, mandou liberar as imagens desse encontro, ou seja, vai expor mais a vítima ainda, né? Vai revitimizá-la mais ainda. O que que ela aparece na cena desse encontro? Aparece uma pessoa feliz que está reencontrando as únicas pessoas que ela conheceu na vida, né? Só que olha que interessante, nesse período que ela passou no abrigo, Diego, Aham. ela começou a se alfabetizar em Libras, né? Teve tratamento médico, teve tratamento dentário, uma vez que ela estava perdendo os dentes lá na outra casa, ou seja, estava começando a se inserir de forma digna na sociedade. E precisou sair da família, né, para que isso ocorresse. Sakamoto, terrível.